Nós estamos então no primeiro programa da semana 8, onde a gente vai iniciar nosso estudo, nosso aprendizado de funções. Então, o que é uma função? Uma função é uma forma de organizar o nosso código, porque à medida que o programa cresce, a gente não consegue mais sobreviver com Ctrl+C, Ctrl+V. A gente não dá para ficar copiando um pedacinho de código. Imagina um programa de 15 mil linhas, que ele começasse lá na primeira linha e só terminasse na última, e nada fizesse ele mudar de fluxo, ele fazer tarefas especializadas, sempre que necessário. Então é isso que a função vai fazer. No caso, nós queremos uma função, nesse exemplo, chamada texto para matriz, tá vendo? E ele tem as iniciais maiúsculas. É bom a gente diferenciar a forma que a gente dá nome a variáveis e a funções, ou mesmo a variáveis de diferentes tipos. Às vezes é comum usar a primeira letra em maiúscula para variável do tipo matriz ou do tipo vetor, e também para as funções. É muito interessante usar, às vezes até com... as pessoas às vezes usam até com todos os caracteres maiúsculos, mas aí eu já não acho legal. Um caractere maiúsculo assim é interessante. Tem gente que gosta de separar, ao invés de chegar aqui e ter um maiúsculo, separar por underline, né? Também pode. O menos aqui não pode, porque o menos é uma operação, mas aqui seria o underline. Então tudo bem, aqui é para ela chamar texto para matriz. Uma função tem que receber, não é obrigatório ter parâmetros de entrada, às vezes a função faz algo independente de parâmetro de entrada. Por exemplo, um split, que por padrão já considera o espaço como sendo um separador, se você não informar nada. Então a função pode ter um comportamento caso não haja argumentos de entrada. No caso, a gente tem sim uma função chamada texto para matriz que recebe uma string que tem ali dentro uma lista de valores inteiros, na verdade uma lista de valores, ou até chamar assim como inteiros, e retorne uma... porque ele está como, ele não é... se ele é uma string, ele não pode ser um inteiro. Ele, na verdade, ali dentro, a string representa valores inteiros. Mas ela não está como valores inteiros ainda. E retorne uma matriz que tem os elementos da lista da entrada. Ou seja, é para converter essa matriz que está chegando no formato de string, que não é uma matriz, é um input, assim como o usuário dá o input, e ele precisa transformar em matriz. E isso vai ser útil para a gente. Então, por que a gente está fazendo isso? Porque depois, na hora de imprimir outras matrizes, a gente vai poder chamar essa função. E aí a gente não tem que dar Ctrl+C, Ctrl+V no código, a gente pode já chamar essa função apenas incluindo ela no próximo programa. Depois a gente vai ver como. Então, aqui nesse caso, olha, a string da entrada tem o espaço como separador de colunas e o ponto e vírgula como separador de linhas. É um formato que a gente já conhece, vou até copiar aqui, ó, desse outro. Vou copiar assim, ó, exemplo. Tá. Faça o programa principal para testar a função. Então, quer dizer, quando a gente faz uma função, ela sozinha não existe ainda. Ela não vai ser rodada automaticamente, ela precisa ser chamada. Então, nós vamos fazer tudo o que precisa aqui dentro desse programa. Vamos lá. Bem, observação, o programa 2 da semana 7 é usado de referência. Por quê? Porque lá dentro nós já temos um processo de conversão da string e do split, né, dessa string, de acordo com os separadores, para transformar linha, coluna e tudo mais. Então, o que nós vamos fazer? Como é que faz uma função? Eu sempre vou começar com o def. É assim que se define uma função. Então, para definir uma função def, na sequência o nome dela, na sequência abre parênteses, porque são aqui os argumentos de entrada dela. Então eu vou ter como entrada aqui uma string, eu vou chamar de entrada. E aí, na sequência, como toda instrução que nós temos no Python, 2 pontos. Então sempre que eu começo, toda instrução não, mas sempre que eu começo um bloco, 2 pontos. Então aqui vai começar o bloco da função. E só vai acabar quando tiver alguma coisa aqui, ó, não é? Tudo que tiver à frente vai estar dentro da função. Em algum momento essa função vai ter que fazer um return. Ela retorna alguma coisa.
Existem funções que não são exatamente funções por não retornarem nada. Ela só faz alguma coisa, mas ela não retorna uma variável. Por exemplo, a impressão, o print. Ele faz uma coisa, ele não tem um return. Ele até pode ter um return para ver se imprimiu certo ou não. Então é possível ter o return, mas não é parte do que ele de fato precisa fazer. Na maioria das vezes vai ter um return. Então nesses casos onde não tem, essas funções especiais são chamadas de procedimentos. E quando tem retorno, elas são as funções típicas mesmo. Então aqui nós queremos retornar uma matriz mat. Só que essa matriz mat vai ter que existir aqui dentro, tá? Necessariamente. Então já criei ela aqui no início. Bem, vamos lá ver como é que a gente agora... Tá vendo? A função ela está definida, ela recebe como parâmetro de entrada essa variável chamada entrada, ela cria lá dentro uma matriz que está vazia, ela vai fazer alguma coisa aqui e depois vai retornar essa matriz. Então só falta fazer alguma coisa aqui no meio, porque o básico da função nós já fizemos. Nós definimos ela, está aqui o nome dela, entre parênteses está aqui os argumentos de entrada. Se tivesse mais de um, eu ia listar todos eles aqui. São variáveis. Então, beleza. Aí lá dentro da função ela ainda não faz nada, mas ela já cria uma variável chamada mat, que é uma lista, e retorna essa variável mat. Aqui no meio vai ter que fazer alguma coisa. E aí essa função, quando ela vê alguma coisa aqui, ó, ela já acabou, porque aí já é parte do programa principal. Então vamos lá, eu vou copiar o trecho, olha, porque esse programa pediu exatamente para fazer esse tratamento, de pedir do usuário uma string, porque o input dele é uma string, ele pega essa entrada dessa string, e aí ele faz todo esse desdobramento aqui, para converter na matriz mat, nesse caso. Tá? Então vou copiar esse trechinho de código para lá. Então, vou deixar ele aqui embaixo. Olha, o que acontece? O programa ele vai começar aqui embaixo. Ele lê a função, mas ele não executa nada dela, porque ninguém chamou a função. Então ele inicia aqui embaixo, ele vai ter o input, entre com a matriz em forma de string, vamos chamar assim, né? Porque é assim que ele vai entrar, e vai entrar com algo como esse aqui, ó, uma lista, né? Em forma de string. Bem, na verdade é uma lista. Na verdade é uma lista de caracteres, né? Não deixa de ser uma string. É uma string. Então vamos lá. Aí o que eu faço? Essa parte toda aqui ó, já era para estar acontecendo dentro da função. Então na verdade eu já tenho aqui que chamar a função. Então eu faço assim, ó, vou criar uma matriz M. E aí o M vai ser a chamada da função. Ou seja, eu vou passar o texto, eu vou chamar texto para a matriz, passando como entrada, qual é a entrada do tipo string que ele espera? Vai ser o meu int. Então eu vou passar o int, aqui em cima ele chama outra coisa. Aqui em cima ele não é mais int. Ele agora tem ele foi copiado para uma outra variável chamada entrada. Então agora ele vale entrar, ele está em entrada. E nós vamos ter que fazer esse procedimento lá dentro. Então, nós já fazemos o linha e todo mundo indentado, olha. Então nós vamos ter que copiar todo mundo para frente. Vou marcar e pedir para indentar. Pronto, agora está todo mundo dentro da função. Então ele vai retirando linhas, cujo separador é o ponto e vírgula. Aí ele tem um vetor de linhas. Aí a matriz, o mat, que não vai precisar fazer isso mais que já foi feito. Então, para ir no intervalo do comprimento de linhas, e aqui ele é entrada, ele não é int mais. Então aqui não vai ser int, vai ser entrada, tá vendo? E aí para cada linha, nesse intervalo do comprimento de linhas, ele vai fazendo o split, sem passar nenhum parâmetro para o split, porque o separador é padrão, é o espaço. E aí ele faz o append no mat de uma nova linha, para que essa linha, os valores sejam retirados aqui, ó, elemento a elemento. Daquela linha L, retirando para a coluna C. No caso está sendo float, ele pediu de inteiros, então já vou passar para int aqui. E aí eu já tenho
já posso fazer o retorno do mate, porque saiu desse for, ele já preencheu o mate. Então já posso dar o retorno dele. Bem, aqui embaixo o que nós vamos precisar? Imprimir a matriz para a gente entender se ela foi feito certinho, né? E aqui nós não fizemos isso. Nós temos um código aqui também de impressão, então eu vou copiar ele para o programa principal. Tá? Então nós temos aqui a função que nós definimos, função definida, não é a função que já existe, né? As funções que nós estamos criando agora. Então nós criamos ela aqui em cima e aqui embaixo vem o meu programa, chamado programa principal. Então, olha, aí aqui embaixo ela não é mate, mate é o nome lá em cima, aqui dentro ela é m. E elas têm escopo diferente, as variáveis. Ainda que essas aqui sejam variáveis globais, elas podem ser usadas aqui dentro. Nós vamos sempre separar. A variável daqui não é ela de cima, mesmo que ela tenha o mesmo nome. Ele separa. Aqui dentro ele cria o escopo local para essa variável. Então na função ela é uma variável local. Essas daqui são globais, até poderiam ser usadas, chamadas lá dentro da função, mas não é boa prática, nós não queremos fazer isso. Então nós vamos aqui imprimindo os elementos da matriz, só que ela chama M, então eu tenho só que trocar aqui, sempre para não ser mate, para ser M. Ela está somando, na verdade, né? Eu não quero somar, eu só quero imprimir. Então tiro aqui, ele vai imprimir no LC, imprime quebra de linha, vai no comprimento de cada uma, então ele vai imprimir a matriz para a gente. Vamos lá ver o que a gente pode ter de problema nessa questão. Eu vou entrar aqui então, olha, entre com a matriz em forma de string. Onde que ele começou o programa? Ele começou aqui, olha, tá vendo? Então, como eu disse, ele vai lá, ele lê que tem uma função, no entanto, não é hora de entrar, ele só aguarda que está ali, ele vai lá para o programa principal e executa ele. Quando chegar aqui é que ele vai chamar a função texto para matriz. Então, eu vou entrar com a string aqui embaixo, agora sim ele chamou, criou o M, veio aqui, chamou o texto para a matriz, passou como referência o ent, que foi a string de entrada. Aqui dentro, localmente, ela não chama ent, ela chama entrada, uma outra variável. Essa entrada foi manipulada para uma estrutura, lista de lista, que é uma matriz, que é retornada quando o processo termina. Aqui na hora dele chamar, o que é retornado vai para quem? Para a variável que recebe, tá vendo? O M recebeu a chamada de texto para a matriz passando o ent. Então ele vem, roda, e o que tiver em retorno aqui, ó, vai ser copiado de volta para M. Então aqui no programa principal ele pega de volta o valor de M. Função nós já usamos. A gente usa várias funções. A diferença é que agora a gente está criando a nossa. Mas a forma de usar é a mesma, tá vendo? Do mesmo jeito que você vai lá e chama uma função que converte qualquer valor para inteiro, o resultado aqui não é o resultado da conversão, do que aquela função fez, é a mesma coisa. Então a gente tem que separar o que é chamada da função que está acontecendo aqui, ó, e a declaração da função, a definição da função. Aqui ela está definida, certo? Ela tem uma entrada, ela tem uma saída, poderiam ter várias entradas, várias saídas, aqui dentro ela faz uma coisa e aquela coisa vai ser retornada aqui no return e vai ser pegado de volta aqui da forma que ela fosse chamada. Então, se é M que está recebendo o texto para a matriz, olha, o M está aqui, nós estamos lendo o M e imprimindo ao final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que são os elementos organizados em forma de matriz. Eu tive que fazer esse for aqui para imprimir essa matriz. A gente depois no 2 já vai fazer um exemplo onde a gente também cria uma função para essa impressão. É isso.